Olá, que a graça, que a paz, que as misericórdias do Senhor estejam com você, onde você estiver, quando você estiver, com quem você estiver. Que o Todo-Poderoso olhe para você com um olhar misericordioso, um olhar de pai, um olhar de alguém que se compadece da sua vida. O texto para a nossa reflexão está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 13, 14 e 15. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Seguir a Jesus é a maior ambição e eu diria o maior desafio para nós que professamos a fé em Cristo Jesus. Seguir Jesus de perto deve ser o nosso maior objetivo. Havia na época de Jesus uma fala entre os rabinos que os seguidores do seu mestre, os seguidores do seu líder, deveriam andar tão perto do seu líder, caminhando tão perto dele, tão próximo, que no final do dia eles deveriam estar cobertos com a poeira do seu mestre, com a poeira produzida pelos pés do seu mestre. O que o texto está dizendo é que ele escolheu 12 apóstolos para estarem com ele, para seguirem ele, para estarem vivendo perto dele. E aí a minha pergunta é, o que significa servir, ou melhor, seguir Jesus? O que significa estar com Jesus? Talvez você tenha aprendido e imagine que seguir Jesus é você trocar de uma religião para outra, ou por outra. Talvez você imagine que seguir Jesus é você seguir certos rituais, certas programações que estão estabelecidas dentro de uma instituição religiosa. Talvez você imagine que seguir Jesus seja você comportar-se dentro de um padrão étnico e moral diferente daquele que você se comportava. Devo dizer para você que nada disso representa de fato o que é seguir Jesus. Seguir Jesus está num nível muito mais avançado, num nível muito mais profundo. Seguir Jesus implica em gerar intimidade com Ele. Qual é o grande propósito de estar perto de Jesus? É porque a proximidade gera intimidade. E na intimidade, eu não só observo, mas eu entendo o que o meu mestre está querendo repassar para mim. O que eu devo dizer para você é que seguir Jesus significa dizer que eu preciso estar observando o que ele diz, observando o que ele faz, observando a maneira como ele se relaciona com o Pai, a maneira como ele se dirige ao Pai. Seguir Jesus é eu estar prestando atenção nas palavras dele. O que o Evangelho fala para você? O que o Evangelho ensina para você? Seguir Jesus é eu prestar atenção da maneira como Jesus tratava as pessoas, como Jesus se portava diante das pessoas, seja para tratá-las ou seja para comunicar-lhes o Evangelho. Seguir Jesus é observar a maneira como ele se dirigia ao Pai, como ele orava ao Pai, como ele se dirigia à pessoa do Pai. Observando estes detalhes, eu vou perceber na minha vida que seguir a Jesus é muito mais do que eu frequentar uma instituição religiosa. É muito mais do que eu adotar para mim um padrão de étnica ou de comportamento moral.
Seguir Jesus é muito mais do que eu me enquadrar dentro de algum tipo de ritual religioso. Seguir Jesus é muito mais do que um entendimento superficial religioso. Seguir Jesus implica em gerar um companheirismo, uma intimidade entre eu e ele, entre ele e eu, onde nessa intimidade eu vou entender de fato o que ele quer de mim, o que ele pensa de mim, o que ele espera de mim. A minha oração por nós é para que nós possamos entender isso, entender o que significa de fato seguir Jesus, porque essa é a nossa maior ambição, esse é nosso maior desafio, é nos tornarmos parecidos com Ele, é nos tornarmos semelhantes a Ele. Seguir de perto não é fazer grandes obras para Deus. Seguir de perto é entender o coração do Senhor Jesus. Seguir de perto é compreender os movimentos que Ele está fazendo. Seguir de perto é compreender a vontade expressa dEle para comigo. Que Deus possa nos capacitar, que Deus possa nos fazer compreender isto. Senhor, nós entregamos nossas vidas a Ti. Recebemos esse convite para estarmos perto de Ti e abrimos o nosso coração para andar contigo. Nós não fazemos ideia da dimensão desta caminhada. Nós não fazemos ideia das coisas que vêm sobre nós no dia a dia. Mas uma coisa está decidida por nós: é estar contigo, é estar perto de Ti, é procurar compreender tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor faz e como o Senhor se relaciona com o Pai. Nós oramos assim, no nome de Jesus.